Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui na CBN. Sim, já começamos a falar sobre eleições 2026. E eu, Joyce Carvalho, recebo hoje aqui no estúdio o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que tomou posse neste mês de fevereiro como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Essa posse acontece em um ano de eleição, um cenário de muitos desafios, é verdade, é um cenário de debate sobre o uso de tecnologia, orientação cada vez maior para os eleitores e também como a inteligência artificial vai efetivamente aparecer nas campanhas e nas próprias divulgações em redes sociais, como essa informação toda vai circular. Então vamos falar sobre isso e muito mais. Presidente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Joyce. O prazer é nosso em poder ajudar a população paranaense a bem escolher seu eleitor no final do ano. Bom, aliás, o senhor já apresentou os novos projetos da Justiça Eleitoral no Paraná na sua gestão. Entre eles está o uso da inteligência artificial para o combate à desinformação, que infelizmente é um assunto que permeia quando a gente fala de eleição. Como a Justiça Eleitoral, então, vai usar a IA para combater o mau uso da IA no final das contas, presidente? O problema das fake news, que eu não gosto de chamar de desinformação, porque a informação errada ela não é informação e nem é uma desinformação que estaria errada. É um grande problema que nós vamos enfrentar nesse ano. Para tanto, o Tribunal Regional Eleitoral já criou um software, um programa, que vai conseguir identificar o que é o mau vídeo, o que é o vídeo falso. Tá. O eleitor poderá, o candidato, o partido eleitor, poderá, diante daquele vídeo que ele receba, que ele achar indevido, comunicar ao tribunal, através do nosso sistema, a página da Gralha Confere, para explicar o que é aquele vídeo, se está certo ou está errado. Não é que, quando eu falo errado, não é errado do seu conteúdo, e sim da sua forma, da sua formação. Porque nós sabemos que vários vídeos serão falsos, vão colocar vozes das pessoas que não falou aquilo, com posicionamentos das pessoas que não fizeram aquilo. Para ficar um exemplo, esses vídeos novos que são muito bem feitos, eles pecam em alguns detalhes, no tipo do olho desse vídeo, no movimento que a pessoa adota, que é um movimento não natural. E daí nós, nesse programa que eu chamo de inteligência artificial contra a inteligência artificial, será entregue aos juízes para que eles consigam, com base nesse, julgar o processo da melhor forma possível. Nós aqui, antes até de começarmos a nossa entrevista, falávamos da tecnologia, do celular e dos óculos inteligentes, que é uma novidade, é verdade que não chegou ainda na maior parte da população. Mas como o TRE já olha para esse tipo de tecnologia, primeiro para o processo todo, mas em especial no dia da votação? O TRE já olha isso com muito cuidado e muita atenção. Nós estamos esperando as resoluções do TSE, disciplinária, o que o eleitor vai poder levar no dia da eleição ou não, mas eu tenho quase certeza de que essa utilização do óculos inteligente será proibida, porque aquilo viola o sigilo do voto, propicia que uma pessoa controle em quem ele está votando ou não, o que é indevido. O que tem que ser entendido que o direito de votar ele tem que ser protegido em toda a sua extensão. É uma defesa que o eleitor tem para votar tranquilamente. Aí uma pessoa que exija dele uma contraprestação, uma violência, um setor de, sei lá, de pressão social. Sim. Aqui em Curitiba não tem esse tipo de situação tão forte, mas milícia, que nós sabemos que existe, traficante, vai lá e vota no fulano. Com esse óculos vai exigir que a pessoa mostre quem que ele votou. Comprove. Que comprove. Isso é muito ruim para o eleitor. Por isso que esse tipo de material, como celular e tal, sempre é evitado nesse tipo de momento. Nas últimas eleições, inclusive, isso foi alvo de fiscalização, algumas punições do uso do celular, porque depois surgiu, né, inclusive a informação, a pessoa que faz isso não se contém, precisa divulgar, e isso acabou sendo fiscalizado. E também como vai partir essa fiscalização em possíveis campanhas antecipadas. E por que eu pergunto isso? Estamos em rede social, com inteligência artificial, há um risco disso acontecer com uma frequência e com conteúdos que não são aqueles tradicionais que a gente via até então, presidente? Sim, o risco existe, ele é grande. Porque o vídeo mal feito, vamos chamar assim, ele tem nas grandes plataformas uma chance de você conseguir ingressar com a ação e ir atrás da solução, para que o juiz determine a sua retirada, sua exclusão, explique que aquele vídeo é falso. O maior risco que nós temos hoje em pré-campanha, não interessa o momento, inclusive, é dos grupos de aplicativo. Por exemplo, grupo do WhatsApp. Existe uma tendência grande de que alguém da família recebe aquele vídeo e já passa como se fosse verdade, no grupo da empresa, no grupo da igreja. O perigo, eu acho, muito mais forte ali do que nas grandes plataformas.
porque não dá tempo da pessoa correr e descobrir a origem e evitar que haja essa proliferação desse tipo de material. Então, o que eu peço ao eleitor? Que recebendo um vídeo sensacionalista, com uma informação, e quem transmite esse tipo de informação, ele faz isso de uma maneira muito bem feita, ele passa a essa pessoa que recebe o vídeo uma informação de que como só ela soubesse daquilo. Então, ela descobriu o ovo de Colombo quando ela recebe aquele vídeo. É uma tática, né? É uma tática bem feita até. Quando ela recebe esse tipo de vídeo, antes de repassar, consulta o TRE, consulta a Justiça Eleitoral, pense um pouquinho, reflita, para que isso não se propague de uma maneira tão indevida assim. É outra tática muito do sensacionalista também, né? De algo que vai, meu Deus, uma tragédia, né? Isso também mexe muito com a emoção. Teve uma eleição anos atrás, assim que o WhatsApp emplacou no Brasil, que um determinado político, eu naquele dia comecei a rir, morreu 5 vezes. Porque começou de manhã, ele tinha morrido, daí ao meio-dia teve que provar que estava vivo. E até a final da eleição, 5 da tarde, ele tinha morrido mais 3 vezes. Que é uma desinformação total, é uma falsa informação para levar aquilo ao povo a acreditar em determinada situação que não existe. Aqui na CBN eu converso com o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele aqui que já traz um pouco desse cenário de 2026, tem um desafio lógico na gestão, em especial já neste ano, e começamos essa nossa conversa falando de inteligência artificial. Mas o senhor também já, além da posse em si, participou de uma reunião com outros representantes dos demais tribunais regionais do país todo, com a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E nesse encontro foram apresentadas até recomendações que devem orientar a atuação dos magistrados. O que o senhor pode compartilhar conosco sobre esse encontro já para a sequência desse ano? É louvável a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, através da ministra Carmen Lúcia, trazer esse código de ética para a Justiça Eleitoral. Ele traz mais segurança, mais transparência à conduta de todos nós que vamos operar esse sistema. Esse debate existe no Supremo, o Supremo Tribunal Federal vai se reunir, é uma bandeira do ministro Fachin, que é louvável, mas lá vai se reunir em colegiado e o Supremo vai decidir e vai dar a melhor solução possível. Isso vai acontecer. Certeza que o Supremo dará a palavra final e a melhor palavra sempre é aquela que ele dá no final. E isso acaba permeando também toda essa preparação para as eleições 2026. As eleições também neste ano, uma das grandes expectativas é sobre a adesão, a participação efetiva do eleitor. Nos últimos anos, a abstenção nas urnas, infelizmente, foi um dos destaques. Como combater isso e o que o TRE do Paraná também vê, já se programa para estimular essa ida do eleitor? As últimas gestões do Tribunal do TRE do Paraná foram muito felizes e conseguiram aumentar o número de eleitores no Paraná. Nós nos tornamos hoje o 5º maior colégio eleitoral do Brasil, ultrapassando o Rio Grande do Sul, recentemente, inclusive. Isso mostra que houve um trabalho muito bem feito dessas gestões para aumentar o número de eleitores. E nessa campanha de aumentar o número de eleitores, há também a iniciativa de garantir que esse eleitor vá até a urna no dia da eleição. E é isso que o trabalho que é feito pelo TRE todo dia. Garantir ao eleitor que ele consiga votar e escolha quem ele quiser para definir o futuro do Brasil, do estado do Paraná. Várias são as campanhas já realizadas para estimular esse voto, de conscientização política mesmo, de que não interessa em quem ele vai votar, desde que ele vote consciente e que saiba o que ele quer com aquele candidato. O fato também de, em anos anteriores, em eleições anteriores, a urna mesmo ter sido muito questionada, o TRE e o TSE, de maneira geral, também bateram muito nessa tecla da confiabilidade, né, da confiança das urnas. Como também o TRE tem preparado para essa eleição nesse sentido? Porque é uma eleição presidencial, para governo, que isso acaba emergindo, vamos dizer assim, ainda mais essa discussão. A urna eletrônica, Joyce, é um assunto superado. Completamos 30 anos de utilização da urna eletrônica esse ano. Não, até hoje não se demonstrou minimamente um defeito em uma urna que não traduzisse a vontade do eleitor na hora do seu voto. E eu não vou entrar em detalhes técnicos mais, porque quem não quer acreditar na segurança da urna, ele não quer ouvir isso. Mas a urna tem os seus flashcards, seus códigos, código-fonte, exibição, integridade da urna, que é um modelo bem estruturado. Eu trago um exemplo não técnico para mostrar a segurança da urna. Há anos atrás teve um banqueiro que foi ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, que tirou do bolso, na campanha presidencial dele, se não me falha a memória,
mais de 45 milhões de reais para a campanha. Uhum. Quando um banqueiro tira um dinheiro do bolso dessa natureza para se candidatar e gasta isso na campanha, dizer que ele não confia na urna é uma situação muito frágil, muito frágil. Como ele é não faria esse investimento? Ninguém, em sã consciência, Sim. gastaria um dinheiro desse se não confiasse na urna, se não confiasse no resultado da eleição. Então, é um argumento que já mostra a fragilidade de quem acusa. Além disso, eu estou tranquilo com o TSE. Ele sempre foi muito bem conduzido nessa segurança das urnas. Será bem conduzida a eleição pelos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que já estão trabalhando. Estive ontem com o ministro Cássio Nunes em Belém do Pará, já nesse sentido, com essa intenção de melhorar a segurança da urna, garantir que o eleitor, repito, vote em quem ele quiser e tenha certeza de que o voto que ele lançou será computado, como sempre aconteceu e sempre vai ocorrer. Bom, presidente, e aqui eu gostaria também que o senhor falasse sobre os jovens, né? Se atrair público, aumentou o número de eleitores, a adesão é esperada que seja maior do que nas últimas eleições, mas e o jovem? Esse jovem que vem também muito tecnológico, né? Que também vem aprendendo muito sobre cidadania, como nós jovens também aprendemos lá atrás, como também o TRE está trabalhando para além até dessa divulgação nas redes sociais, para atrair realmente o jovem, entender sobre esse papel tão importante de cidadania. Não existe país no mundo que sobreviva sem a juventude. Isso não existe. E, nesse aspecto, a juventude tem que participar da cidadania desde o início. Hoje, o eleitor com 16 anos pode votar se quiser. Sim. O de 15 anos, se ele fizer 16 anos até o dia do primeiro turno, ele pode ir lá emitir o título de eleitor. Se não votar, não tem sequela nenhuma. E eu já vejo em vários movimentos sociais, de rede social, um avanço na politização do jovem. Então, o número que está crescendo, tanto cresceu que nós ultrapassamos agora o Rio Grande do Sul, repito. Acredito que esse movimento será muito forte, inclusive, para a eleição que se avizinha. Agora, o senhor falou sobre algo do eleitorado e sobre adesão, uma crítica que até existe muito, e sei que não depende do TRE em si, mas gostaria também de comentar isso, né, e trazer esse assunto, que é até o valor da multa, que é hoje imposta quando não se comparece à eleição, que até muitos defendem que essa multa poderia ser maior para acabar estimulando uma ida à eleição mais frequente, né? Seria como a punição fosse baixa no caso de não comparecimento. O que o senhor, como presidente do TRE, acha e vê para isso talvez mudar efetivamente? Joyce, eu trago o seguinte exemplo. Esse valor, para alguns, é baixo, essa multa. Para muitos, esse valor é altíssimo. E nós temos que pensar que esse valor é fixado em Brasília pelo TSE e abrange o Brasil inteiro. Nós temos comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas que não sabem o que é esse dinheiro em qualquer momento do mês. Então, apesar de, para alguns, repito, ser baixo o valor, para muitos não é. E o TSE fixa esse valor de uma maneira até bem concreta e eficaz, porque ele sabe exatamente, ele tem que pegar a média do brasileiro, então por isso que ele acaba fazendo esse controle. Além disso, temos que pensar na conscientização do eleitor mesmo, porque se ele quer que o Brasil... Não só do punitivo, né? Não só do punitivo. Eu não posso só punir o eleitor porque não votou. Temos que estimular o eleitor. Olha, você quer um país diferente, você quer um país igual, está tudo bem, está tudo mal, vá lá e vote. Somente com o voto do eleitor é que isso vai mudar, ou manter-se como está, depende do que ele quiser. Mas isso depende da iniciativa do eleitor. E aquilo que os antigos diziam, eu acho uma frase que pode ser piegas, mas ela é eficaz, que é assim. Não adianta a pessoa não votar e depois ficar reclamando o dia inteiro que a coisa não muda ou que a coisa está igual, que ele não mudou. Depende do eleitor, da pessoa que tem vontade de mudar, ir lá e fazer o que ele bem entender. Ele quer mudar, vai lá e vota para a mudança. Ele quer que se mantenha como está, ele vai lá e vota para manter como está. Mas ele vai lá e vote. E não fique depois só reclamando que o mundo está acabando, que está tudo ruim, ou que está tudo muito bem, etc. e tal. Bom, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, na CBN sobre prazos. Vão começando também a surgir essas datas importantes até outubro, lógico, que é a principal delas. Já pergunto a sua orientação como presidente do TRE. Tudo para evitar aquelas filas. Eu, como jornalista, já fiz muitas daquelas filas quando estavam próximos dos prazos. Qual é a orientação para o eleitor, o seu recado, presidente? O prazo fatal para a regularização do título é 6 de maio. Então, eu convido os eleitores a que, antes desse prazo, compareçam às sessões eleitorais para as zonas eleitorais para a regularização do título. Hoje, isso é rápido, é fácil, é ágil,
sem custo, então nós conseguimos regularizar isso de uma maneira mais tranquila. E peço que vá desde logo para evitar as benditas filas em véspera desse prazo, que é 6 de maio, que nós sabemos que enche, o brasileiro tem a mania de deixar sempre para a última hora. Infelizmente, depois reclama da fila, mas não tem muito o que fazer. Além disso, o tribunal já está treinando métodos para agilizar a fila no dia da votação, porque serão 6 os eleitos, são 2 senadores, e isso vai implicar um tempo, então nós temos que otimizar o treinamento para facilitar isso. Já estão sendo distribuídas colas, para que no dia da eleição a pessoa já leve o número preenchido, para facilitar o voto dele. Tem uma campanha agora na praia, inclusive esse final de semana, no Carnaval, já com o van da cidadania para orientar quem estiver no eleitoral, regularizar título, para fazer esse trabalho. O dinheiro investido no TRE no treinamento dos funcionários para que isso ocorra da maneira possível, a agilização dos processos eleitorais para evitar aquele tempo de prescrição, nulidades, etc. Esse o nosso foco. É trabalhar para que a eleição seja o mais rápida, segura e célere possível. A gente, aliás, nesse período de carnaval, está falando sobre essa ação no litoral. Nós também, lembrando, vamos ao longo de todo o ano, em especial até outubro, com aquela cobertura especialíssima da CBN, é o nosso compromisso, mas vamos ajudando também o eleitor, junto com as informações da Justiça Eleitoral, do TRE, do TSE, para deixar todo mundo na mesma página. E é a página da segurança, da cidadania, do bom voto, né? Sim. É possível e realmente ressaltar isso. E eu vou deixar uma dica que acho que facilitadora para muita coisa. Baixe o e-título, porque o que facilita é até mesmo para a conferência daquela situação do endereço, porque até hoje acontece isso, não é, presidente? Sim, isso mesmo. O e-título é importantíssimo, é mais seguro, é mais fácil, mais ágil, ninguém consegue perder o e-título. Exato. A não ser que perca o celular, senão aí não dá. Não tem o que fazer. Não dá. Mas senão a pessoa consegue votar levando um documento pessoal. O voto será assegurado, isso eu posso garantir. Facilita muito, então já fica a dica de baixe já o teu aplicativo, já veja se está tudo certo ali. Às vezes uma mudança de endereço vai ser informada por lá também, já é outra dica. E essa da cola vai ser algo diferenciado, porque você não vai poder levar teu celular, não vai poder fazer, né, só de outras maneiras digitais. Então, a boa e velha cola vai funcionar, não é, presidente? Porque vai ter justamente a votação para presidente da República, para governador, para 2 senadores, também para deputado estadual e para deputado federal. Então, isso são mesmo. 6 votos e haja número. Haja número para decorar aí, para evitar qualquer tipo de consequência. Inclusive, nessa colinha tem que pôr os 2 senadores, que às vezes a pessoa esquece, vota num só, esquece de anotar o nome do segundo e passa a votação e acaba anulando, deixando em branco o voto que poderia ser para o candidato que ele queria, inclusive. Não, e depois vai no meio da votação, na urna, já querer consultar o número, aí já não dá, né? Não dá mais, apesar da disponibilidade ali de todos os números dos candidatos, mas aí você já está lá na urna, já está na cabine de votação, não tem como. Bom, presidente, muito obrigada, foi muito bom recebê-lo aqui na CBN. Com a sua entrevista, a gente começa oficialmente essa cobertura especial deste ano e, de novo, com o compromisso de sempre levar essa boa informação e esclarecer o que for possível para que todos nós possamos realmente exercer esse papel de cidadania, independentemente de qual seja o seu voto. Muito obrigada, viu, presidente? De nada, Joyce. Nós que agradecemos, estamos à disposição de todos para fazer a melhor eleição possível. O TRE está com as portas abertas, meu gabinete sempre porta aberta. Qualquer coisa, pode só entrar em contato. Obrigado a todos. O presidente do TRE, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, foi o nosso convidado nesta oportunidade. Lembrando que você pode acompanhar as notícias de Curitiba, região do Paraná, tanto no cbncuritiba.com.br quanto pelas nossas redes sociais. Eleição, com certeza, estará também neste rol.